Olá, eu sou o Raik, orientado da professora Carla Borges, e venho aqui apresentar para vocês o meu PIBIT, que tem o tema Divulgação dos Materiais e o Gerenciamento das Mídias Sociais do podcast Eu Quero Saber, traduzindo a ciência para você. Primeiro, nós precisamos ter em mente que os processos de planejamento e controle são aplicáveis fora de empresas, ou seja, eles são aplicáveis a outras organizações. E a maneira como essa organização transmite o conhecimento nos seus processos de produção está ligada diretamente à inovação. Então, buscou-se verificar como é manejado o processo de gestão de mídias sociais, de divulgação do podcast, como também os processos de gerenciamento geral da produção dos episódios. Então, o objetivo era experienciar alguns processos de gerenciamento, de produção e manutenção, tanto das mídias quanto dos episódios divulgados, e tornar visível o resultado dos grupos de trabalho que eram esses episódios divulgados. A metodologia aplicada foi a pesquisa bibliográfica e exploratória para o embasamento das ações executadas nas gestões. Também fez parte das equipes de gestão de mídias e gestão e planejamento do podcast para verificação de como eram realizados os processos internos. Partindo já para as considerações finais, as ações adotadas no gerenciamento de mídias não alcançaram resultados esperados, que era de maior engajamento, maior número de curtidas, compartilhamentos, comentários, e a não adoção de identidade visual nas postagens contribuiu para isso, de maneira que não se consegue atrelar a postagem à conta do podcast. E a linha do tempo fica visivelmente poluída, o que faz com que o não prenda a atenção do usuário das mídias. A próxima gestão, então, ela deve considerar a adoção de uma identidade visual para as mídias com a utilização de ferramentas como, por exemplo, o UX Design, em que o profissional cria um produto pensando na usabilidade que o usuário terá. Ou seja, aqui deve-se criar artes visuais, como, por exemplo, para a conta do Instagram, em que, como o usuário receberá essa imagem, ele fará com que ele se engaje no podcast e vá buscar mais sobre. Já partindo para a gestão geral, ainda que adotando alguns mecanismos de controle, como planilhas, site de acompanhamento de atividade no Trello, percebeu-se uma falha na comunicação do processo de produção dos episódios. Então, o planejamento acabou que falhou por conta desse problema também. O planejamento não conseguiu se organizar a ponto de realizar a previsão de episódios. Então, como sugestão, fica a adoção de métodos ágeis de gerenciamento, como, por exemplo, o sprint, em que possibilita um menor planejamento e uma maior flexibilidade, como, por exemplo, a utilização de calendários em que sejam previstos os episódios futuros e, assim, mostre para as equipes de trabalho que elas têm prazos determinados para fazer a entrega dos seus respectivos trabalhos. Então, elas devem se planejar internamente para entregar esses trabalhos no prazo. O calendário, nesse caso, também possibilitaria uma regularidade dos quadros, porque as equipes teriam um prazo para entregar, desde a entrevista até a edição do episódio. E esse calendário também ajudaria nas postagens das mídias sociais, porque assim eles conseguiriam se organizar de maneira em que eles conseguissem ter uma fluidez nas suas postagens para chamar a atenção do público. Muito obrigado. Esse é o meu projeto, meu e-mail pessoal para contato aqui embaixo. Grato.